E agora nós temos que agradecer, conforme nós estamos fazendo aqui, na relação que nós estamos apresentando, das empresas que permitiram que fosse possível a realização desse vídeo. Agradecemos os empresários, agradecemos os empreendedores que acreditaram no nosso trabalho, que acreditam no nosso povo. Porque quem investe nesse tipo de trabalho acredita no presente, acredita no futuro. Investe no presente para que tenhamos um futuro melhor. Por quê? Conhecendo a nossa história, resgatando a nossa história, nós temos consciência, nós teremos muito mais conhecimento do que foi o nosso passado. Resgatar a nossa história é resgatar também a nossa cidadania, é resgatar também a nossa dignidade, a nossa identidade, e por que não dizer a nossa dignidade? Porque o povo que conhece a sua história, ele se conhece mais, ele se valoriza mais, ele tem muito mais consciência. Ele vai lutar muito mais pelo seu local de moradia, pelo seu local de trabalho, pela sua cidade, pela sua região e também pelo país. É nesse sentido que nós colocamos, que nós trazemos esse trabalho e agradecemos a esses empresários, a essas empresas e a todas as pessoas que acreditam no nosso trabalho e que nos ajudam a estar trazendo sempre vídeos mais interessantes, com mais profundidade e sempre melhorando cada vez mais o nosso trabalho. Agradecemos esses empresários. Por isso nós dizemos, acreditamos que essas empresas, além de estar construindo o presente, elas estão também preparando um futuro maravilhoso, um grande futuro para a nossa nação. Prestigiem essas empresas e participem, pois elas, além de construir o presente, estão ajudando a construir a história da nossa cidade. E nesse momento é a história de Bauru e região. Grandes nomes fizeram parte da história de Bauru. E um deles, nós podemos destacar que foi o Rodrigo Romero. Ele tinha origem ali da cidade de Pindamonhangaba. E ele nasceu ali na cidade de Pindamonhangaba, né? Era filho de um comendador com uma dona de casa. Ele foi juiz de direito, político, jornalista, professor, produtor agrícola. O Rodrigo Romero, uma das partes importantes, um dos assuntos mais importantes que nós queremos falar é a sua atuação quando ele veio para Bauru, né? Antes disso ele passou ali por Sertãozinho também, foi promotor público, né? Ele teve assim uma grande participação, né? Ele mudou ali para Jabuticabal em 1895, passando rapidamente sobre a sua vida, e foi o primeiro promotor daquela cidade lá, daquela comarca. Aí em 23 de janeiro de 1911, ele foi nomeado juiz de direito de Bauru. Pela forma brilhante com que ele, além de se dedicar à aplicação da lei, né, conforme ele era juiz, ele também, em 1911, ajudou a fundar a Santa Casa com poucos recursos que ele conseguia, né? E ajudou ali um modesto prédio na antiga rua 1º de Agosto, e sendo que 2 anos depois essa Santa Casa foi transferida lá para o Altos da cidade. Foi o presidente ali, mas depois ele entregou todo o comando ali pro bispo ali, né? O Dom Lúcio. E nós falamos sobre a igrejinha, né? Que ela foi derrubada de forma violenta, e ali era um antigo largo municipal, mas depois se tornou Praça Rui Barbosa, onde é a Praça Rui Barbosa atual, né? E nós podemos dizer que naquela época tinha ali um dos nomes que se destacavam também era o Machado de Melo, que hoje nós temos uma praça lá em frente à estação ferroviária, antiga estação ferroviária, né? Que é chamado Machado de Melo, e Vergueiro de Lorena, né? Outros grandes incentivadores do progresso, né? Com a construção do pavilhão, que hoje é, vamos dizer, um pavilhão onde
tornou-se ali o combate à lepra, né? Com a construção desse pavilhão que serviu de marco inicial da colônia Aimorés, que é muito importante para o tratamento do mal de Hanser, que é chamado lepra, né? Ainda em Bauru, ele fundou o Centro Católico, né, com origem lá do Colégio São José e do Parque Educacional, né? Ele liderou ali uma cooperativa de crédito que resultou no surgimento do Banco Popular e Agrícola. Um reformatório para menores ali na área de Vó de Palmas também participou muito ali, assiduamente, ativamente, né? E ele teve que, ali junto com o grupo da Antártica Paulista, que prometia doar isso daí tudo à Companhia Cafeeira de São Paulo. Estava nas suas cogitações esse projeto aí. Quando ele teve que ceder em 1929, de acordo com um pouco de insistência do Júlio Prestes, desejava entregar a direção da Justiça Criminal de Santos, que se desmembrava pela criação de uma vara especial, na qual se aposentou em 1931. Ele era uma pessoa bastante ativa, muito trabalhadora, que se dedicava. Quando ele se enfiava nesses projetos aí, ele ia do começo ao fim. Então ele, depois que ele desenvolveu todas essas atividades aqui, ele voltou lá para a terra natal dele em 1932 e se recolheu numa chácara lá, mas não parou por aí. Conforme conta a história, ele ainda lá pelos anos, quando ele tinha 70 anos, ele continuou participando ativamente ali da sociedade, né? Foi eleito vereador, presidente da Câmara e continuou lá nas atividades, mesmo com a idade mais avançada. E com 70 anos consta que, pela história, que ele até se prontificou e estudou lá para ser aviador. E se tornou aviador, só que não pôde voar por causa da idade, né? Que ele já era muito... uma pessoa bem idosa. E conforme nós relatamos no começo lá, aos 89 anos, o Rodrigo Romero ele veio a falecer. Mas tem muita coisa da história da passagem dele aqui em Bauru que não foi contada aqui nesse momento aqui, mas que futuramente nós pretendemos estar trazendo novamente esse assunto aí, porque nós temos aqui um fato histórico muito importante referente à morte do Azarias Leite, né? E como ele era naquela época o juiz de direito responsável pela comarca aqui, e para esse tipo de assunto que é a morte do Azarias Leite, então tem muito a ver com a história também do Rodrigo Romero e a sua passagem por aqui. Futuramente nós pretendemos estar trazendo esse assunto para ser discutido, para que as pessoas de Bauru e região e do Brasil, quiçá do mundo, tenham um conhecimento da história. Nós aqui, nós trazemos apenas uma discussão, vamos dizer assim, é uma superfície da história, nós não aprofundamos na história, nós trazemos alguns dados, né, que é uma forma do povo saber, né, que aconteceu esses momentos, tiveram esses nomes, e que se o povo tiver interesse, as pessoas, quem mais tiver interesse, comece a pesquisar, né, aí mais profundamente, que vá nas bibliotecas, procure mais informações, porque o que nós trazemos aqui, a gente acredita que é muito importante, né, para o conhecimento das pessoas, mas é muito superficial ainda, né? A gente espera com isso estar colaborando para que as pessoas elas se tornem assim, amanhã ou depois, se elas quiserem saber conhecimento mais profundo, que elas pesquisem. Então é nesse sentido que nós desenvolvemos o nosso trabalho aqui. E agora temos o prazer de apresentar para vocês as empresas que participaram, que contribuíram para que o resgate da nossa história neste vídeo fosse possível. Participem, prestigiem, pois essas empresas estão ajudando a construir a história de Bauru e região.
E agora chegou o momento de falarmos da funilaria e pintura MK Martelinho de Ouro, que está localizada ali na Avenida Duque de Caxias, 2527, em Bauru. O telefone é 14998-452022 e também 1432-143078. Se você está precisando dar aquele trato no seu carro, o lugar indicado é MK Martelinho de Ouro. Eles fazem qualquer tipo de trabalho em termos de funilaria, pintura, martelinho de ouro, embelezamento automobilístico. Se você teve aquele problema na funilaria ali, na lataria do seu carro, se alguém amassou seu carro, se teve uma batida na lataria do seu carro, eles vão dar aquele trato, vão desenvolver aquele trabalho de pintura, desamassamento, no martelinho de ouro também. Eles vão deixar o seu carro novinho em folha. A MK Martelinho de Ouro faz orçamento sem compromisso e parcela no cartão de crédito em até 5 vezes sem juros. A MK Martelinho de Ouro está localizada ali na Avenida Duque de Caxias, 2527. Vai lá! A MK Martelinho de Ouro também está ajudando a construir a história de Bauru e região. MK Martelinho de Ouro. E agora vamos falar da Invicta Motors, que está localizada na Avenida Duque de Caxias, 2840, em Bauru. O telefone é 14-998-435-126 e também 14-3239-4848. Vamos repetir novamente: 14-998-435-126 e também 14-3239-4848. A Invicta Motors está no mercado automobilístico há mais de 5 anos, realizando compra, venda, consignação, consórcio, financiamento. Se você está precisando adquirir o seu veículo automotivo, venha até a Invicta Motors e fale com o Belo. Ele vai apresentar para você um plano que vai ajudar você a realizar o seu sonho de adquirir um veículo. A Invicta Motors ajuda você também a vender ou comprar o seu carro com muita segurança e garantia, evitando que você possa cair em algum golpe que possa te prejudicar futuramente. A Invicta Motors realiza o seu sonho e aceita cartões de crédito, Pix, tem as melhores taxas do mercado e faz refinanciamento. A Invicta Motors também está ajudando a construir a história de Bauru e região. Invicta Motors. E agora vamos falar da EMARP, comercial de ferragens, soluções completas em aço para construção civil. Faça um orçamento sem compromisso, corte, dobra e montagens de armações personalizada. Rodovia Marechal Rondon, quilômetro 340.5, sem número, Jardim Contorno, Bauru, São Paulo. Faça contato pelo telefone 14-3203-1922. A EMARP também está ajudando a construir a história de Bauru e região. EMARP.